tarde, estamos ao vivo para o primeiro episódio, na verdade, o episódio 0 teste do podcast da Diretoria de Ensino Leste 3, o Leste 3 Pod. Eu sou Davi Fernandes Costa, sou um dos PECs do Conviva, faço parte aqui do Núcleo Pedagógico e estarei com vocês como apresentador. E para o nosso primeiro teste aqui, a gente tem uma figura emblemática da Diretoria de Ensino Leste 3, o PEC Alex Roberto Genilo Soares, que é o PEC com maior tempo de experiência aqui. Quantos anos, Alex? Estou aqui desde 2006, né? Então fazemos as contas aí, 2006, aí aproximadamente uns 16, 17 anos, né? Então o Alex, que é conhecido aí da diretoria toda, né? Foi formador de muitos professores, de pessoas que hoje estão na coordenação pedagógica, que estão na direção de ensino, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, sobre o início, sobre a formação. Então, para a gente começar, por que você se tornou professor, Alex? Eu fui ser professor por acaso, na verdade não foi bem uma escolha, né? Os caminhos que eu fui escolhendo me permitiram me deparar com a licenciatura de filosofia, e aí na qual eu comecei a vislumbrar, né, esse caminho da educação. Ao final da licenciatura, eu fui fazendo alguns contatos, né, com alguns colegas, com alguns amigos, alguns da área da educação, outros de outras áreas. E aí eu estava numa situação aqui em São Paulo que eu fiquei pensando se eu voltava para o interior de Minas ou se eu ficava na capital, aqui em São Paulo, porque eu tinha outras possibilidades no interior, né? Mas aí eu pensei assim, bom, então agora, é o momento, vamos continuar aqui. E aí uma das portas que foram abertas para mim foi justamente a educação. E aí a partir daí, 2001, né, eu consegui realmente começar a atuar, né, naquela época como OFA, né. Eu não comecei como professor eventual, né, eu tive a oportunidade de já iniciar como professor de turma, apesar que eram poucas turmas, só que aí depois a primeira escola, inclusive, na diretoria foi aqui na Leste 3, foi a escola Aquilino Ribeiro. Eu peguei umas aulas de história, ainda nos anos finais, e depois foram agregando para mim outras aulas, né? Foi aonde tudo começou. Só voltando um pouquinho, na época do ensino médio, quando você decide ir para o curso de filosofia, né? Por que filosofia? Filosofia é um curso que não é dos mais procurados, é um desafio. Por que teve essa decisão de fazer filosofia naquele momento? Essa é uma pergunta, né, assim, bastante que traz uma história que nem todo mundo conhece e sabe a meu respeito, né? Eu não fui fazer filosofia porque eu queria entrar na educação. Na verdade, eu tive uma outra experiência de vida, né, antes da educação, né, que foi uma experiência religiosa. Eu venho de uma família religiosa, né, católica, e daí, numa certa fase da minha vida, quando eu já estava assim, já tinha concluído o meu compromisso com o serviço militar, porque eu também servi, né, o exército, fui cabo, né, do exército, inclusive, né? Alex foi cabo do exército. E aí nessa mesma época eu estava numa crise, né? Vamos assim dizer, vocacional mesmo, o que eu queria. E aí eu me permiti participar de um encontro vocacional. Na época esse encontro ele foi promovido por alguns freis carmelitas lá no interior de Minas Gerais. E aí eu achava que não tinha muito a perder e fui fazer esse encontro vocacional. Ao final, fiquei bem frustrado, porque eu achei que eu saí já com alguma profissão, né, com alguma orientação, e por fim, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Mas o Frei, muito sábio, né, virou e falou assim, bom, quem sabe a vida não está te convidando para algum outro tipo de experiência. E naquela época, ele fez uma proposta para mim,
né? Lá na minha cidade tinha o convento dos Freis Carmelitas e falou: por que você não vem passar uma tarde conosco, vem conhecer, né, a comunidade dos Carmelitas, nosso estilo de vida e tal. E eu, assim, como era muito engajado, mas apesar de nunca ter pensado nessa possibilidade, eu fui, né? E aí, assim, a questão é que ao final do dia o Frei me perguntou, né, o que eu tinha achado, né, enfim. E eu disse para ele: olha, né, porque aí ele queria uma decisão, né? A decisão era se eu ia me abrir a oportunidade de passar essa experiência com eles. Sem pensar muito, né? Eu, na verdade, acabei topando essa ideia, né? E aí, se a gente parar para pensar, né? Eu não entrei num seminário, eu entrei num convento. E no Brasil, os carmelitas, eles têm algumas etapas, né? Então, postulantado, noviciado. E o postulantado, que é o primeiro ano, era em Caratinga. Então, eu só mudei de bairro. Eu saí do centro e fui para o bairro lá onde eles estavam. No segundo ano, que era noviciado, eu vim para São Paulo. Esse foi o movimento de vir para São Paulo, porque eu fui para São Roque, no interior de São Paulo, né? E aí eu fiquei 1 ano morando em São Roque, um convento dos Freis Carmelitas lá em São Roque. Era um lugar assim muito introspectivo, porque o Carmelo ele tem essa coisa da introspecção, da meditação, da contemplação, da oração, junto com o noviciado, que era um segundo ano de muita reclusão, né? Porque é um momento em que você se forma, segundo eles, religioso, para depois tomar uma decisão se você vai continuar ou não. E aí, enfim, nesse processo todo, depois vem o estudantado, tem a filosofia, tem a teologia. Aí justamente a filosofia veio desta forma. Só que eu fui fazer filosofia numa faculdade em que se formava também professores, né? E não só preparava pessoas para entrar ou no seminário ou no convento. E lá, então, eu tive ao final a licenciatura. Como eu também já estava ao final da filosofia, num processo de repensar se era isso que eu queria ou não, eu acabei, né, teve um momento da minha vida que eu tive que decidir se eu ia continuar ou não, e aí eu morava em Genópolis, né, o convento aqui em São Paulo era em Genópolis, e aí então eu tomei a decisão de não continuar. E ainda faltava 6 meses para eu finalizar o meu curso de filosofia naquela época. E aí, assim, né, de lá para cá muita coisa aconteceu, depois eu acabei saindo, mas, né, com muita gratidão em relação aos Freis Carmelitas e tudo que eles proporcionaram em termos de conhecimento, de experiência na minha vida. E aí a filosofia veio, não imediatamente, eu ainda acabei trabalhando para os Freis, lá na própria paróquia, depois que eu saí, e num determinado momento algo foi acontecendo que a educação, e alguns colegas falaram assim: você é formado em filosofia, né? Por que você não vai para a área da educação, né? Você parece, né, tem todo o perfil para trabalhar na educação, vai para a educação. Mas não era a minha decisão de ir para a educação. Mas aí a educação veio dessa forma e a filosofia veio dessa forma na minha vida. E depois ainda que eu fiz 3 anos de filosofia, eu ainda passava todos os dias em frente à Universidade de São Marcos, que ficava lá no bairro do Ipiranga, e eu dizia: eu vou fazer psicologia, né? E aí, assim, depois que eu concluí a filosofia, ainda não foi imediatamente, mas alguns anos depois eu vim também e me formei como psicólogo lá na São Marcos. Foi uma outra experiência também, que a filosofia contribuiu muito. Eu fico imaginando, você que tem essa experiência do programa Convívio, que depois você pode contar um pouquinho pra gente, porque anterior até essa nomenclatura de Convívio, você já estava aqui, você foi pioneiro aqui na diretoria Leste 3 com essa pasta. Mas antes da gente falar propriamente do programa, eu fico imaginando que esse período, dentro dessa tradição religiosa, inclusive, que é uma tradição que tem um histórico de estudo, de contemplação, o quanto isso te ajudou a pensar essa perspectiva do estudo, mas também das relações humanas, que desembocou depois na psicologia e no próprio programa. Quanto você acha que essa experiência foi importante para você nesse sentido, para ir consolidando essas intuições, de repente, que você já tinha?
Eu acho que a experiência que eu tive com os freis não foi só uma experiência religiosa, né? Foi uma experiência de vida mesmo, né? Eu acho que a experiência que eles tinham de vida, de alguma forma a gente vai absorvendo. E eles trabalham muito com essa questão humano, com o humano, né? Então, eu aprendi, lógico, primeiramente a olhar para mim e a partir daí também olhar para o outro, né? Com respeito, né? E aí é onde entra também a questão da oratória, de você poder se expressar, falar. Eu era uma pessoa muito tímida, então lá eu aprendi a cantar, eu tinha que cantar em público, né? Então isso me ajudou a destravar também a questão da comunicação. Fora que, assim, você acaba sendo uma referência, né, dentro e fora da instituição, porque a gente não estava 100%, quer dizer, a gente ficava, mas chegava o final do ano, né, os freis liberavam para a gente passar alguns dias com a família. Então, assim, queira ou não, quando você retornava, nossa, você estava dentro de uma instituição como essa, as pessoas vinham, queriam falar, queriam desabafar, falar das suas vidas. Então, você ficava meio... Eu me tornei meio que uma referência na família nesse sentido da escuta, do acolhimento. E isso eu nem pensava ainda em ser psicólogo, ou fazer psicologia, ou até mesmo, né, ir para a área da educação. Mas então, eu acho que essa experiência ela contribuiu bastante nesse sentido. Ela veio como algo assim que me fez, inclusive hoje, olhar de uma forma diferente para o que a gente chama de diversidade, né? Porque a gente tem a diversidade sexual e de gênero, que é uma questão que está muito presente nas escolas. A gente tem a diversidade religiosa, a gente tem a diversidade no campo físico, biológico, né, com os alunos públicos da educação especial. A gente tem a diversidade na questão racial, os debates que a gente discute sobre o racismo. Então, esse olhar também sobre o outro, eu confesso que pode parecer contraditório, porque a gente fala de uma instituição religiosa. Normalmente, às vezes, a tendência é as pessoas acharem que você se fechou para o mundo, se fechou para as pessoas, tem ali aquela panelinha, aquele olhar restrito. Não, muito pelo contrário. Eu acho que me ajudou a ampliar esse olhar, né, em relação ao outro, ao humano, né? Então hoje, quando eu olho até mesmo para uma intolerância religiosa, ou quando eu olho para uma pessoa que diz não professar algum tipo de religião, são essas, seja de um lado ou seja do outro, a gente tem que acolher, a gente tem que entender, né? Porque eu passei por todos esses processos, né? Então isso me permite hoje olhar com mais empatia para essa diversidade como um todo, e entender, inclusive, né, ter mais solidez para fazer uma crítica também em relação às instituições, né? Porque hoje eu vejo com mais maturidade essa questão, até mesmo no campo transcendental, religioso, né? Então acho que me permitiu ter esse olhar da diversidade, né, e do acolhimento. Acho que isso me ajudou bastante. E aí, talvez, né, você pudesse falar um pouquinho da questão do próprio programa, porque quem está assistindo a gente, de maneira geral, já te conhece, já conhece o programa, mas a gente também está aberto a pessoas que vão conhecer. Então, quando a gente fala do Conviva, para os COIs, por exemplo, para os diretores, é um programa que tem muita familiaridade. Mas, às vezes, para os estudantes, ou para alguns professores, ou para quem não é da rede, para a comunidade escolar, não é. Talvez você pudesse falar para a gente como que começou, já que desde o início, antes mesmo de ser Conviva, né, no Serviço de Proteção Escolar, você já participou, antes mesmo de ser uma pasta. Você podia fazer um panorama para a gente de como que se transformou no Conviva? É claro que aqui as coisas a gente está fazendo perguntas improvisadas, né? A gente não te permitiu nem fazer um estudo anterior, vai ser de memória. Mas a gente sabe que a sua memória é boa também, e a gente confia que você vai lembrar boa parte dessas questões. Eu acho que o Conviva, ele é um processo, né? Ele nasce de um processo, né? Dentro da escola pública, dentro do estado de São Paulo, né? Eu me lembro, o que eu tenho de lembrança foi em 2009, com o surgimento do Sistema de Proteção Escolar, né? O Sistema de Proteção Escolar, ele envolvia várias ações e projetos pensando a proteção escolar e a convivência também dentro das escolas. Ele nasce em 2009, e em 2010 surge a figura importante do professor mediador, né? E aí em 2010
Acho que o projeto se consolida com esse profissional. A gente tinha, enquanto diretoria, um papel importante de dar formação para esses professores, né? Esses professores, eles vinham quase que uma vez por mês aqui receber formação conosco. Nessa época também, acho que é preciso reconhecer que a Secretaria da Educação ela deu um suporte bem grande para nós, formadores. A gente recebeu muita formação. Eu acho que foi uma época de muita formação, seja na perspectiva da mediação de conflitos, como que a gente podia mediar um conflito e orientar esse professor mediador na mediação de conflitos, seja não quando o conflito está instalado, mas na perspectiva da prevenção também. A gente falava bastante também nessa perspectiva de pensar ações preventivas dentro da escola, fazia parte das atribuições desse professor, dentre também outras, como por exemplo a articulação com a rede protetiva, né, e com a família. O fato é que como esse professor dependia de aulas atribuídas, chegou um momento que a gente tinha preocupação da não continuidade do projeto. E aí, por um tempo, o PMEC reinou meio que sozinho no programa. E, de repente, surge um outro personagem, que era o vice-diretor, porque se entendeu que, com o vice-diretor, uma função que não deixaria de existir nas escolas. E o PMEC corria-se o risco a todo ano de existir ou não existir, então o vice-diretor passa a ser o grande interlocutor desse projeto. Só que aí muitas coisas aconteceram. Em 2000, se eu não me engano, 18 ou 19, nós tivemos o caso lá da Escola Raul Brasil. E aí, justamente nesse momento também de transição, de algumas mudanças de gestão, nasce o Conviva como, vamos assim dizer, um programa mesmo, né? Algumas mudanças ocorreram. Naquela época a gente tinha uma plataforma que chamava o ROI, com o Conviva passa a se chamar Placom, né? E aí, dentre outras ações foram pensadas, né? E eu acho que o programa Conviva, né, pensar assim o programa Conviva, né, ele tem sim a figura do professor mediador, que hoje é o POC, que é incipiente, mas a gente espera que se amplie novamente. A gente tem o COI, né, que é o vice-diretor, que é o grande responsável, e nós, gestores, né, somos com certeza aqueles que têm um papel importante na formação desses profissionais lá na escola, né? Então a gente tem que aqui, enquanto diretoria, pensar momentos, encontros que dão, né, possibilidade desse COI e desse POC se fortalecer para poder atuar lá na escola, né? E o que a gente orienta também na perspectiva dele identificar as vulnerabilidades, aquilo que deixa a escola mais frágil, mais vulnerável. São tantos os problemas, eles precisam identificar aqueles que são mais vulneráveis, né, e que estão afetando mais a vida, a convivência no espaço da escola, a aprendizagem, enfim. E aí, pensar a questão da convivência e desenvolver um projeto e ações para melhoria dessa convivência dentro da escola, né? Sempre a partir da observação desse espaço, né, e buscando parcerias dentro e fora da escola. E então entra também uma outra ação importante, que é essa articulação com a rede protetiva, né, com toda uma rede que é pensada, né, que a gente tem na área da saúde, na área da assistência social, na área da segurança, em outras áreas da justiça, por exemplo, que a gente precisa conhecer e buscar essa articulação, e a gente faz esse movimento, né? Então, acho que é importante, porque a presença do estudante dentro da escola, né, que ele aprenda, mas num espaço de convivência, que ele permaneça na escola e que ele se sinta bem nesse espaço, é um dos desafios desse programa, né? Que a gente possa ter ações de acolhimento, assim como de prevenção a várias questões de violência, né? Que a gente consiga construir um ambiente com mais segurança, né? Eu acho que essa é uma questão muito grande. E aí, é lógico que, mesmo com toda essa ação e articulação com a rede protetiva, por exemplo, né,
a gente pensa cada um no seu espaço, né? Então, diretoria, o que a diretoria pode fazer? A escola, qual o seu papel? A rede protetiva, qual o seu papel, né? E a gente vai se articulando enquanto uma rede, escola, diretoria e comunidade, né? E as próprias redes de proteção à criança e ao adolescente, né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha, né? Que o Conviva atua. E agora, para esse ano, né? A gente pensar, né? A gente tem um novo modelo também com os psicólogos, né? Que agora estão presencialmente, né? A gente sabe que eles são importantes dentro da escola, mas a escola não pode deixar de pensar que, além do apoio dos psicólogos, além do apoio, né, da rede protetiva, além do apoio da diretoria, ela tem um papel muito importante dentro da escola e ela precisa também ter ações que ela dá conta e ela tem governabilidade, ela pode fazer também, principalmente no que se refere a ações de prevenção. Bom, acho que, por fim, tem alguma coisa que você queira falar, um recado que você queira mandar para a diretoria como um todo, para as escolas, para os estudantes, para os professores, professoras? A escola, assim como na vida, é um lugar de afeto, né? É onde a gente afeta e é afetado pelo outro o tempo todo, né? Que a gente consiga ter consciência disso e afetar positivamente o outro, né? Seja para o aprendizado, seja para a convivência, né? E isso vale para a vida. Então, que a gente possa sempre continuar acreditando que a educação transforma, que a educação pode mudar a vida das pessoas, né? E que a gente tem um papel muito importante nesse processo, né? Como que a gente está acolhendo os nossos jovens, como que a gente pode formar esses jovens, como que a gente pode ser esse apoio para os jovens. E nós, enquanto diretoria, também temos uma preocupação muito grande com o professor, né? A gente sabe que se a gente não apoia o professor, que a gente não dá suporte para esse professor, também nada acontece lá no espaço da escola. Então a gente não esquece também do professor e de toda essa equipe gestora que está lá. E fui pego um pouco de surpresa, porque eu falei da minha vida pessoal e não tinha essa intenção de falar sobre isso, mas resgatar o passado é também pensar o futuro, né? O que a gente quer ser agora, daqui para frente. Então, é um pouco isso. Quero agradecer, né? Claro que quando a gente conhece a vida, a história de alguém, a gente se aproxima, a gente ressignifica as relações, é um pouco também a ideia que a gente já tem aqui. Quero agradecer ao Alex pela participação nesse programa que inicia o nosso processo do nosso podcast do Leste 3 Pod. Você que assistiu, quer participar, tem uma história legal para contar, tem um vínculo com a educação que você acha que é interessante compartilhar, manda mensagem para a gente vai agora ter toda uma programação que a gente vai criar em torno do nosso podcast para ouvir essas figuras, não só da diretoria Leste 3, mas que contribuem com a educação, como o Alex. Quero agradecer também ao Rodrigo, que está nos equipamentos, que proporcionou também aqui toda essa estrutura tecnológica, o nosso pack de tecnologia. E vamos juntos para a nossa próxima, para que a gente continue, para que a gente transmita ao vivo também, para que vocês possam participar ao vivo. Fica assim, esse foi o episódio 0 do nosso podcast, a gente se vê em breve. Um abraço.